Sejam bem-vindos a esta análise detalhada sobre as estratégias de otimização de desempenho para o Farredenser. Esse é o material trazido pela Ford College. Dando sequência à nossa lição anterior, onde vimos as melhorias gerais de escalabilidade, chegou a hora de darmos um passo além da teoria. Hoje a gente vai destrinchar exatamente como o código se transforma em pura velocidade na rede Solana. Bora lá? A nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar por 1. Otimizações de desempenho. 2. O kit de ferramentas. 3. O jogo do gargalo. 4. O código na prática. E, por fim, 5. Princípios e compromissos. Começando pelo nosso primeiro ponto, otimizações de desempenho, indo além da escalabilidade básica. Como a gente viu na análise de escalabilidade, a ideia de particionar recursos é fantástica. Mas como isso funciona na prática para otimizar o sistema? Bem, ao isolar a entrada e saída de rede, a análise estrutural, que chamamos de parsing, e a verificação criptográfica em vias totalmente distintas, a gente criou um ambiente perfeito para aplicar aquelas otimizações de engenharia de baixo nível, de um jeito incrivelmente direcionado. É tipo um sistema de rodovias exclusivas. Imagina tentar misturar caminhões de carga pesadíssimos, que aqui seria a criptografia, com carros esportivos ultra rápidos, que são as leituras de rede, numa mesma pista estrangulada. Ia dar problema, certo? Separando tudo, cada operação ganha sua própria via expressa. E o melhor, mexer no código de uma área não bloqueia o trânsito das outras. Avançando para a seção 2, o kit de ferramentas. Estratégias centrais de otimização. Para fazer com que essas vias isoladas alcancem um rendimento colossal, não tem passe de mágica. A engenharia usa um arsenal altamente especializado. A primeira ferramenta é o batching, ou agrupamento em lotes. Pensa numa linha de montagem gigante. Em vez de ligar as máquinas, calibrar os robôs e gastar energia para fabricar uma única pecinha por vez, a fábrica processa uma bandeja lotada com milhares de peças em uma única passagem. É isso que a gente chama de amortizar custos fixos. O gasto de energia para dar a partida é diluído no lote inteiro, reduzindo drasticamente o peso que o sistema carrega por cada item. A segunda ferramenta é a técnica de zero copy, ou cópia zero. E isso aqui é sensacional. Imagina passar uma única planta baixa original de mão em mão para todo mundo numa bancada de trabalho. Qual seria a alternativa? Obrigar cada trabalhador a pegar uma folha em branco e redesenhar a planta inteira do zero só para poder fazer a parte dele. Seria um desperdício monstruoso de tempo. Na computação, redesenhar essa planta significa ficar copiando os mesmos bytes de um canto da memória para o outro sem parar. Com o zero copy, a gente só passa o endereço, a referência de onde a planta original está, poupando uma quantidade imensa de largura de banda de memória. E para fechar esse kit base, temos a afinidade de CPU. O que ela resolve? Um problema muito chato chamado troca de contexto. Sabe quando um sistema operacional tenta dar conta de milhares de tarefas e fica jogando um processo de um núcleo para o outro tentando balancear a carga? O problema é que, a cada pulo desses, é como se o operário fosse forçado a mudar de mesa, deixando todas as ferramentas para trás, perdendo um tempão procurando tudo de novo. A afinidade de CPU resolve isso, garantindo uma bancada permanente e fixa para aquele operário. As ferramentas que ele precisa ficam ali, guardadas no cachê do próprio hardware, quentinhas e prontas para uso em nanosegundos. O impacto dessas estratégias não é baseado em adivinhação. Dá para ler tudo diretamente nos instrumentos de diagnóstico de performance, igual a um painel de avião. Nos gráficos de chamas e histogramas, a gente vê a carga na CPU despincar por causa do batching. A gente nota a ausência daquelas cópias de memória inúteis graças ao zero copy e dá para observar a estabilidade perfeita do sistema, sem as tarefas pulando de um núcleo para o outro, pelo uso da afinidade de CPU e também do bypass do kernel para a rede. É engenharia pura, operando com precisão cirúrgica. Isso nos leva à seção 3, o jogo do gargalo. O desafio Whack-a-Mole no mundo real. A teoria é linda, claro, mas na prática, implementar tudo isso sob estresse severo de tráfego vira praticamente aquele jogo de fliperama do Whack-a-Mole, de bater na toupeira. A gente martela um problema de um lado e ele brota do outro quase que imediatamente. Num cenário real de linha de base, durante uma explosão de tráfego, os instrumentos logo revelam a primeira toupeira gigante. A verificação de assinaturas criptográficas vira o grande gargalo, devorando absurdos 60% do tempo útil da CPU. É muita coisa. Quando a gente resolve um gargalo desse tamanho, a pressão não some magicamente, ela simplesmente é empurrada para a próxima etapa do sistema. Por isso, a aplicação dessas ferramentas precisa ser sequencial. É como desobstruir canos sob altíssima pressão, passo a passo. Vamos ver essas 3 ações táticas em sequência. A primeira ação tática é aplicar o batching junto com uma técnica muito inteligente chamada vetorização SIMD.
de forma simples, isso é um truque de hardware que manda o processador executar a mesmíssima instrução matemática em um monte de dados diferentes, tudo ao mesmo tempo num único pulso do relógio. Juntando essas duas coisas, o FireDancer valida 32 assinaturas de uma tacada só. E a mágica acontece. Aquele gargalo criptográfico gigante encolhe e deixa a via completamente livre. Só que aí a toupeira salta do outro lado. O gargalo da criptografia sumiu, então a taxa de pacotes validados voa lá para o alto. O resultado? O enfileiramento de rede começa a se afogar com tanto dado. É aí que entra a ação 2. A gente martela esse novo problema acionando os pools de buffers com zero copy. Aquela necessidade de copiar dados de um lado para o outro simplesmente evapora, desentupindo a via expressa e restaurando o fluxo frenético de transações. E aí chegamos no limite do próprio hardware, a nossa terceira ação. Com a rede voando baixa, qualquer soluço do sistema vira uma catástrofe. O próprio núcleo do sistema operacional, o kernel, com toda aquela burocracia de segurança e interrupções da placa de rede, começa a causar pequenos atrasos irregulares, um efeito que chamamos de jitter. Qual é a saída tática? Dar um bypass total no kernel. A gente fixa as threads com afinidade de CPU e joga a rede direto para o chamado espaço de usuário. Com isso, cria-se uma pista expressa da placa de rede direto para o validador, sem parar em nenhum pedágio. Passando agora para a seção 4, o código na prática, olhando sob o capô. Se a gente dá uma espiada na implementação nua e crua em Rust, as engrenagens mostram a genialidade por trás de tudo isso. O sistema já pré-aloca um pool de pacote estruturado na memória logo na inicialização. Quando rola o comando de recebimento de rede, os dados caem direto nos espaços exatos da memória através de ponteiros. Depois, o ciclo de verificação coleta perfeitamente aquele lote de 32 assinaturas lá da mesma memória inicial. A mágica brutal aqui é esta. Do começo ao fim do processo, nenhum único byte precisa ser duplicado. A eficiência é absoluta. E fechando com a nossa seção 5, princípios e compromissos, os custos do desempenho extremo. Sendo bem pragmático agora, o desempenho extremo não sai de graça. Para entregar uma vazão absurda e latências quase invisíveis a olho nu, a arquitetura final fica incrivelmente complexa e assíncrona. O preço cobrado? Depurar bugs nesse ambiente vira um pesadelo e a capacidade de recriar falhas passo a passo, reproduzindo exatamente o que ocorreu, o que a engenharia chama de repetição determinística, praticamente desaparece no meio desse caos de threads operando em paralelo. É uma troca para se obter velocidade, mas exige compromisso. No fim das contas, toda essa arquitetura monumental se apoia em uma filosofia muito honesta da engenharia. Otimizações apenas deslocam gargalos, o sucesso é iterativo. Não existe um código mágico que resolva tudo de uma vez. O que existe é um loop infinito de medir o sistema, achar onde um novo gargalo se escondeu e aplicar a correção técnica adequada de novo e de novo. Pensando agora em um cenário pra lá de provocativo para os próximos passos da nossa jornada, se a gente pegar um único validador FireDancer e afinar ele ao extremo, transformando a máquina num verdadeiro foguete isolado, como ela vai se comportar quando precisar voar em formação com milhares de outras máquinas espalhadas pelo mundo, sujeita à imprevisibilidade da internet pública? A física da interoperabilidade e do rendimento global da rede formam um quebra-cabeça intrigante para o futuro. E para continuar decifrando esses quebra-cabeças da arquitetura avançada de validadores de Solana e da engenharia Web3, é só acessar forge.college. Lá, a gente encontra o ecossistema ideal para expandir o entendimento sobre as redes de alta performance. O conhecimento estruturado é e sempre será a chave para ir além do trivial. Um grande abraço de toda a equipe da Forge College e até a próxima análise.